microempreendedora! Tudo bem, gente? Começamos mais uma live de quarta-feira, 5 horas. Estou esperando alguém entrar para eu começar a falar aqui. E hoje o tópico vai ser sobre criando a sua autoridade na sua identidade visual. Como que vocês fazem para criar essa autoridade, para manter uma congruência em toda a parte da identidade visual que a gente vê, que é algo muito importante, que as pessoas às vezes não sabem trabalhar isso. Às vezes a pessoa acha que só vender produto e serviço é o suficiente, não é. Pra gente ser autoridade, tanto aqui na internet quanto em qualquer outro lugar, a gente precisa criar algo específico, algo mais voltado pro branding, que eu já comentei aqui com vocês algumas vezes. Hoje foi super corrido aqui no estúdio, eu estou acabada, mas não poderia deixar de passar aqui e falar para vocês sobre esse tópico, porque ele é muito importante e ele é um tópico que todo mundo precisa alinhar para você gerar uma diferenciação aqui na sua página da internet ou no seu negócio, ou enfim. Então o primeiro tópico é manter sempre a cor da sua paleta de cores. Então, se você criou uma marca, você criou um negócio, eu tô falando de algo bem semi-profissional, algo que você não precisou contratar uma agência para você conseguir fazer. Já falei para vocês aqui algumas vezes que é legal a gente sempre fazer um estudo antes. Tô querendo abrir o meu negócio, tô querendo empreender, eu vou abrir uma marca, vamos fazer um planejamento de tudo isso antes da questão da identidade visual, para você manter isso e você conseguir passar essa autoridade para os seus clientes, tá? Seja eles 5 no começo, sejam eles 10, que vão se tornar 30, 40 ou 50. Então é sempre muito bom vocês definirem isso no começo de tudo. Então a primeira coisa é manter sempre a cor da sua paleta de cores. Define aí de 4 a 5 cores, porque antigamente eu sempre costumo falar para as minhas clientes aqui do Estúdio Isabel Designer que a cor, ela gera uma conexão que a gente não tem ideia da força. Então, a gente elaborando uma paleta de cores de 4 a 5 cores, a gente vai ter uma gama maior de cores para a gente conseguir trabalhar na nossa comunicação. Antigamente, as marcas que eram criadas, elas eram criadas apenas com uma ou 2 cores. Mas por que isso? Porque antigamente a gente não tinha o leque de informação que a gente tem agora. Por exemplo, agora a gente tem a rede social, a gente tem a internet, que está aí com tudo. A gente tem o website, a gente tem muita informação sobre a nossa marca no mundo digital. E antigamente não, antigamente a gente tinha alguns impressos, as marcas que a gente conhecia geralmente eram só apenas as marcas que estavam no supermercado, que já tinham uma autoridade, que já estavam há anos no mercado. Um exemplo é a Coca-Cola, que trabalhava com marketing. Hoje em dia não. Hoje em dia você pode ser pequeno e você pode trabalhar mesmo assim o marketing digital, trabalhar o branding da sua empresa para você conseguir se diferenciar aqui na rede social, tá? Então, antigamente as empresas usavam apenas 2 cores, 3 cores no máximo. Hoje em dia essa conexão ela aumentou. Então hoje em dia a gente tem que ter no mínimo de 4 a 6 cores, de 4 a 8 cores para a gente trabalhar a nossa comunicação aqui na rede social. Então o primeiro ponto para a gente criar autoridade na identidade visual da nossa empresa aqui na internet e fazer a diferença é manter sempre a cor da sua paleta de cores. Então define uma paleta de cores que você não vá cansar, que realmente te represente, que traga significados. Mais pra frente eu vou trazer conteúdos apenas sobre esses mini tópicos que a gente fala em todas as lives que eu sempre dou aqui pra vocês. Então sempre crie uma cor que você não vá cansar e que você goste dela e que ela te represente, que represente a sua empresa. Criou essas cores, você já tem que deixar uma pastinha aí no seu computador com os códigos dessas cores, que na aula que eu dei ao vivo eu deixei um site para vocês definirem essas cores, então isso é muito importante, tá bom?
Depois eu posso deixar até na legenda aqui da live o site que é o que as pessoas podem utilizar para você definir qual vai ser a sua paleta de cores, que isso vai ajudar vocês bastante, tá? E uma coisa super importante, gente, a cor é algo muito definitivo, que você não pode criar, vamos supor, uma paleta de cores, hoje você ama essas cores e amanhã você fala, mas era a cor da moda, não sei se eu gosto mais. Você tem que criar uma cor que fique pra sempre. Essa de, cada dia eu quero ser uma cor porque eu sou uma mulher de fases. Não existe, tá? Então cria sempre essas cores, esse conjunto de cores e sempre mantenha ele firme, porque é só assim que você vai gerar uma conexão com o seu cliente. Eu aposto que só de vocês verem o amarelinho e o rosa aqui no Marketing Sem Agência, ou ver, por exemplo, no Isabel Design, o amarelo, o rosa e o preto, vocês já conseguem identificar que faz parte da minha empresa. Então, olha como isso gera conexão. Às vezes eu tô assistindo um stories de uma pessoa, essa pessoa é tão organizada na questão das cores, mantém sempre o mesmo layout, sempre os mesmos grafismos e as mesmas cores, e eu já sei que ela representa aquela marca. Então isso é muito importante na identificação. Eu acredito que acontece com vocês também, eu sempre dou esse exemplo para os meus clientes, por exemplo, que eu tô na estrada, peguei o carro e tô indo para outra cidade. Eu vejo um caminhão vermelho vindo, já vem na minha cabeça que é o caminhão da Coca-Cola. Então, olha como a cor identifica, olha como a cor não muda. A Coca-Cola, desde que eu me conheço por gente, ela é vermelha. A não ser em coisas comerciais, por exemplo, em campanhas comerciais. Coca-Cola verde, Coca-Cola azul, quando ela quer fazer alguma brincadeira ou outra. Mas ela sempre mantém a mesma cor. Então, sempre mantém a mesma cor, porque essa cor é a que vai gerar conexão, essa cor que vai fazer a pessoa lembrar de você. Às vezes ela nem vai ver a sua marca, ela nem vai ver o seu logo, mas ela vai ver a sua cor e ela vai falar, opa, essa cor é de tal pessoa. E quando isso fica muito forte, a gente já nem precisa fazer esforço para lembrar da pessoa através da cor. A gente já olha, por exemplo, o rosa e o amarelo, eu já sei que é o Marketing Sem Agência ou a Isabel Designer. Então, você já tem essa cor na mente. Por quê? Porque eu repito isso, porque eu estou sempre ativando gatilhos em vocês de percepção, tá? Então, o primeiro ponto é estabelecer sempre a cor da sua paleta de cores. O segundo ponto é sempre criar um layout personalizado e manter sempre um padrão visual. As pessoas, eu vejo assim que tem poucas pessoas aqui no Instagram trazendo algo profissional e algo com dedicação e algo com cuidado. Eu acho que assim, do mesmo tá lotado de gente, todo mundo fazendo de qualquer jeito, fazendo, fulana faz desse jeito, eu vou fazer também. E não, você tem que ser o máximo de autêntico possível e você criar uma marca que seja sua. Então, cria um modelinho de stories para você sempre fazer em cima desse modelinho. Cria um modelinho de postagem que você sempre vai seguir aquele modelo de postagem quando você for fazer uma postagem no feed. Não tem problema você variar um pouco, mas sempre mantém uma congruência entre uma coisa que você vai fazer ou outra. Então isso é super importante na hora de você definir o layout. Vocês podem ver aqui que no Marketing Sem Agência, a gente sempre mantém um estilo de postagem. A gente estava usando ícones, desenhinhos, e agora que a gente mudou, porque eu falei, eu acho que a gente tá numa fase de mudar. Mas a fonte ainda continua a mesma, a gente mantém ainda a mesma pegada. A gente fez pequenas alterações, porque não tem problema você se aprimorar com o tempo, mas a gente tem que manter sempre a congruência de tudo que a gente tá falando e de tudo que eu tô ensinando aqui pra vocês. Então, tudo isso faz a diferença na hora de você criar uma autoridade na sua identidade visual aqui na internet. E isso, criar essa identidade visual, criar esse branding, que agora a gente tá falando muito em branding, você tá criando algo seu, você tá criando algo autêntico. Então isso é muito importante, porque é isso que vai gerar conexão com as pessoas. É isso que vai fazer a sua empresa se diferenciar. Opa, gente, tá acabando a bateria. Calma. Aqui no Marketing Sem Agência. Deixa eu só pegar o... Ao vivo é assim mesmo, né?
Deixa eu só pegar o carregador aqui, senão vai acabar a live no meio do nada e eu vou parar aqui. Vou falar pro João pegar uma aguinha pra mim, porque eu também minha goela tá seca. Amor, você pega pra mim, por favor? Aí, vamos lá então. Paramos na criar um layout personalizado e mantendo sempre um padrão visual, né? Esse é o segundo ponto. Faz toda a diferença, a pessoa vê que você tem um cuidado maior, ela dá um valor para sua empresa, não está sendo criado algo do nada e na correria. Então, crie um layout com calma, para você que está começando, você tem tempo para fazer isso, tira um dia na sua semana para você trabalhar essa identidade da sua empresa, ver os elementos que você gosta, o que você não gosta. A gente tem uma facilidade hoje em dia que a gente tem um aplicativo do Pinterest, que a gente tem muita referência lá e que a gente pode usar como referência para nossa empresa. Às vezes, sempre que eu tô com alguma dúvida, que eu falo, não sei se tá legal, a gente tem que dar uma pesquisada antes, tá bom? Oi, Natália, tudo bem? O terceiro ponto... Gente, tá escorregando aqui, peraí. Aí. O terceiro ponto é que você tem que ter também uma marca bem definida. E aplique sempre que possível essa marca nos seus posts, na embalagem da sua empresa, se você entrega algum produto, ou no cuidado com os impressos, se você entrega algum tipo de serviço para o seu cliente, isso faz toda a diferença. E nos detalhes. A empresa que trabalha com detalhes e presta atenção nos detalhes, ela é uma empresa completamente, assim, diferenciada, e o cliente já fala, meu Deus, já virei fã e eu só vou comprar nessa empresa agora. Vocês já devem ter alguma marca que vocês amam e que vocês falam, Bel, eu amo cada detalhe, eu amo a embalagem, eu amo o cuidado que ela tem, eu amo o logo dela. Então, tudo isso faz parte para criar a autoridade da sua identidade visual. A sua marca, o logo em si, ele não precisa ser criado já de imediato. Você pode construir uma autoridade por trás sem ter um logo profissional, mas pelo menos você precisa ter definido a cor. Você não vai poder mudar essa cor, e pelo menos você vai ter que ter definido pelo menos o estilo que você gosta de criação, da parte de identidade visual. Então, esses dois pontos primeiros, ele é mais importante que o terceiro. Claro que se você tiver um dinheiro guardado para você fazer esse investimento no começo, na hora de você abrir a sua empresa, invista já de início numa identidade visual. Mas caso você não tenha esse dinheiro, porque você fala, Bel, eu não quero criar essa identidade visual com qualquer profissional, eu quero ter algo realmente criado, algo realmente com significado, e eu quero ter isso de uma forma profissional. Então, não tem problema, você cria depois. Isso você pode ir evoluindo conforme você for aumentando a gama de serviços ou a gama de produtos na sua empresa aqui na internet. Então, esse é o terceiro ponto. E se você criar essa identidade, eu quero que você aplique ela, né? Essa marca. Aplica ela no avatar, no perfil do seu Instagram. Aplica ela no seu cartão de visita. Aplica ela na sacola que você vai entregar para os seus clientes. Aplica ela nos materiais que você vai entregar. Em tudo que você puder colocar a sua marca. No uniforme, no carro, se você tiver um carro adesivado. Mas aplique, não deixe de aplicar e usar essa forma de um método, de um processo profissional, tá? Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é que vocês têm que definir um tom de voz e vocês têm que saber com quem que vocês estão falando. O meu maior público aqui no Marketing Sem Agência é mulher. Então, eu conto sobre mim, sobre as minhas manias de mulher, sobre o que eu faço, sobre eu me maquiando. Às vezes eu já vim aqui nos stories quando eu tô preparando um conteúdo pra vocês. Então, vocês têm que saber com quem vocês falam. Vocês não vendem pra todo mundo e vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Vocês têm que definir a sua persona e o seu público-alvo. E ele não é todo mundo, por mais que você pense, Bel, mas eu vendo pra todo mundo. Não, você não vende. Você tem um nicho específico, você só não sabe quem é ele. E você precisa definir isso para a sua comunicação ficar um pouquinho mais clara e você, mais uma vez, criar autoridade na sua identidade visual, tá?
A identidade visual, a gente tá falando de algo que a gente vê, mas a maneira com que a gente fala e a maneira como a gente se propõe na frente de uma câmera, igual eu tô fazendo aqui pra vocês, a gente tá criando uma identidade, vocês estão me vendo, vocês estão vendo o que eu tô fazendo. Então isso também faz parte da identidade visual. Não é apenas o projeto da criação de uma marca e como você vai trabalhar ela na relação de layout, cor, tudo mais. Ela é muito mais que isso, o branding é muito mais que isso. O branding é essa conexão que a gente tem aqui, tá? Então esse é um ponto também super importante. Nossa, gente, tá seco. Se vocês quiserem mandando perguntas aqui, vocês podem ir mandando que depois no final da live eu vou ler as perguntas, tá? O segundo ponto que eu coloquei aqui para você criar uma autoridade na sua identidade visual é você criar bordões, chamadas e que sejam autênticos e de vocês, e que sejam de vocês. Ai, Bel, mas eu tenho vergonha. É mais você acostumar a ter esse posicionamento aqui na câmera que a gente tem. Então, se você acostumar e começar a treinar, a se posicionar na câmera e falar com as suas clientes, eu tenho certeza que isso vai surgir, algum bordão vai surgir. Como que eu comecei aqui o Olá, microempreendedora? Eu comecei porque eu trabalho com MEI, com pessoas que têm MEI. Então, eu criei um bordão meu. E a gente até dá risada aqui no estúdio, quando a Camila e a Kai estão aqui, e o João também, que eles falam assim, eu já escuto os stories. Olá, microempreendedora, eu já sei que é você, Bel. Então, você tem que criar algo isso. Você pode ver que a maioria das blogueiras, youtubers, elas também possuem um bordão. Só que isso tem que vir de você. Às vezes você não escolhe. Às vezes é o bordão que te escolhe. Então, é legal se você pensar em algo de uma maneira que é o seu jeitinho de falar, também não pode ser algo forçado, tá? Tem que ser algo que seja seu. Se você elaborar algo que seja seu e que tenha a sua característica, isso também vai aumentar a sua autoridade na identidade visual da sua empresa. Isso também vai aumentar a percepção que as pessoas têm sobre o seu negócio e sobre você. Então, quando vocês podem ver que o meu Olá, microempreendedoras, já tá fazendo toda a diferença, as pessoas já sabem que sou eu, e às vezes as pessoas ficam esperando eu chegar aqui nos stories de manhã e falar Bom dia, microempreendedora. Então, crie algo que seja seu e que não seja forçado e que se danem se as pessoas derem risada de você, mas é algo que é seu, é algo que é personalizado seu. Então, a identidade visual, ela é muito além do que a gente só vê. Ela está quase no sentimento. Ela tem que ser algo seu, tem que ser algo interno, do que vem de dentro. Então, a gente tem que... Antes da gente começar uma empresa, ou não, se a gente já começou, a gente tem que alinhar tudo isso para tudo isso estar de acordo com o que a gente vai passar aqui na internet, com a imagem que você vai passar e com o que você vai buscar com os seus objetivos. Então, isso é muito, muito, muito importante, tá? Então, o sexto ponto crie grafismos, elementos que façam parte da sua identidade visual. Se você tem uma empresa e a sua empresa ela é o reflexo de você, eu já cansei de explicar aqui pra vocês, então não adianta você querer separar a imagem da sua empresa e a sua, que não vai dar. As pessoas sabem que você é o dono daquela empresa e essa empresa ela é o reflexo do que é você. Se você é uma pessoa bagunceira, a sua empresa com certeza vai ser bagunceira. Se você tem um posicionamento de você ser correta, entregar no prazo, é porque você é assim, a sua empresa também vai ser assim. Então, são alguns pontos que a gente traz por trás da empresa que está na gente e não tem como mudar isso. E uma abordagem que as pessoas estão estudando muito hoje em dia é sobre o branding pessoal. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo.
Tem alguns profissionais que dão consultoria desse tipo de branding pessoal, porque a pessoa fala, eu quero mudar o meu posicionamento, porque eu quero mudar a percepção que as pessoas têm sobre mim. E isso é completamente possível. Isso, você mudando o que você passa para as pessoas, a imagem que você passa para as pessoas, você vai também conseguir mudar a percepção que ela tem na empresa de vocês. Então, você definir qual é o seu estilo, o que você gosta e trazer isso para a rede social, isso já vai criar uma percepção do seu cliente na hora que ele te vê. Então, um dos pontos importantes é você definir o que você quer trazer de elementos gráficos e que fazem parte da sua identidade visual. Então, você vai trazer retas, linhas, círculos, desenhos, desenho geométrico, triângulos, ondas. O que combina com você? O que você gosta? Mais uma vez, vai lá no Pinterest, dá uma estudada nisso, traz referência por trás, mesmo que você não tenha uma marca criada por um designer profissional, você pode começar a trabalhar isso na sua rede social quando você está começando, quando você tem tempo para empreender, quando você está com tempo de começar a fazer tudo sozinha. Então, esse é o 6º ponto, defina esses grafismos. E assim, gente, defina o grafismo, mas defina. Cria uma pastinha aí no seu computador e vai juntando todos esses elementos que eu tô falando, esses pontos importantes, sobre você e sobre a sua empresa. E você tem que trazer isso com frequência na rede social. Não é criar um grafismo lá, eu gosto de uma ondinha assim, mas não usar essa ondinha assim em tudo que você faz aqui na rede social. Então você tem que usar isso, você tem que trazer isso pro seu dia a dia, porque daí as pessoas vão começar a aumentar a percepção e aí você vai começar a criar autoridade sobre a sua marca. Então, esse é o 6º ponto. O 7º ponto é a escolha da tipografia. A escolha da tipografia, ela tem agora 2 jeitos da gente escolher. A gente tem o jeito da gente escolher pra gente criar, por exemplo, um post no Canvas. Você pode escolher uma tipografia lá e manter sempre essa tipografia. E você também pode escolher uma tipografia para você sempre usar aqui nos stories. Isso também faz total diferença. Quantas meninas eu sigo que mantêm a mesma tipografia nos stories e isso já aumenta a minha identificação. Eu não sei se é porque eu sou da área, mas eu percebo exatamente essas meninas que mantêm sempre essa mesma comunicação. E você tem que manter isso, você tem que estipular um padrão. Então, a dica que eu dou pra vocês na escolha da tipografia é que vocês escolham sempre 2 tipos de fonte. Ela pode ser sem serifa, que é sem aquela pontinha na beiradinha. Amanhã ou hoje tem um post sobre tipografia. Tem a tipografia com serifa, que tem aquelas pontinhas um pouco arredondadas nas hastes, nas extremidades de cada letra. E tem as fontes que são manuscritas, que são as fontes que parece que você escreveu à mão, que é letra de mão. Então, se você escolher 2, mantenha sempre essas 2. O que eu posso dar de dica para você? Escolha também a fonte que você não vai enjoar e que ela também faça identificação com o que você é e com o seu estilo. Então, escolha uma fonte que seja manuscrita, por exemplo, para título, e uma fonte que seja sem serifa, que é aquela mais retinha, para o texto. Você escolhendo esses 2 tipos de fonte, tá ótimo. Ou então, mas eu gosto com aquela com serifa, que tem as pontinhas. Então, escolhe uma com serifa e coloque uma diferenciação do título e do texto. Mas algo que não fique cansativo e que represente muito o que você é. Se você é mais culto, se você é mais descolado. Se você é mais descolado, você não vai usar com serifa. Você vai usar uma fonte mais retinha e que seja um pouco mais simples. Se você é um pouco mais culta, talvez você prefira usar a fonte com serifa, de acordo com todo o seu posicionamento, de acordo com um conjunto de identidade visual que você tem no seu negócio. Então, sempre escolha 2 tipos de fonte, uma para título e uma para texto, e sempre escolha também uma das fontes que o Instagram disponibiliza aqui para vocês usarem nos stories. Uma dica que é super importante, que eu acho que as pessoas não sabem. O Instagram, ele disponibilizou uma fonte que é Comic Sans, que a gente usava no Word, há muito tempo. Quando eu comecei a fazer a faculdade de design, eu descobri que essa fonte,
é a pior fonte que existe para você trabalhar. Então, se você puder escolher de todas as fontes que o Instagram disponibilizou aqui na plataforma para vocês, não usem a Comic Sans. Gente, a Comic Sans é aquela fonte que é desenhadinha. E aí o Instagram ainda disponibilizou um fundo que parece uma pincelada. O que isso representa? Essa fonte ela foi criada para pessoas que têm dislexia. O que é a pessoa que tem dislexia? Que não sabe diferenciar, por exemplo, o M do N ou o A do O. Então, a Comic Sans foi criada para esse tipo de pessoa. Sem contar que ela não passa seriedade. Se você escreve um post, alguma coisa com essa fonte, vai passar a percepção para o seu cliente que você trabalha com criancinha, que você não tem autoridade, que você não tem força. Vai parecer que você está brincando com o seu cliente através dos stories. Então, não usem qualquer uma das outras. Veja qual que vocês mais gostam, qual que fazem conjunto também com a que você vai postar no feed, mas não escolha a Comic Sans, tá? Isso é uma dica valiosa porque ela foi feita para pessoas que têm dislexia. Então, se esse não é o seu público e você quer passar seriedade e autoridade para os seus clientes, você tem que usar qualquer outra fonte que não seja Comic Sans. Beleza? Vocês sabem qual a fonte que eu tô falando, né? Então, o sétimo ponto foi esse, das tipografias. O oitavo ponto que eu tenho pra falar pra vocês é pra vocês apostarem em um símbolo. Quando uma marca ela é profissional, eu costumo falar para os meus clientes que ela precisa ter 3 vertentes: símbolo, cor e tipografia. Se você tem esses três elementos e você repete eles com frequência e você mantém eles para sempre na sua vida, isso vai gerar uma identificação e isso vai gerar uma autoridade para você. Então, se a sua marca, se você criou uma marca e ela tem um símbolo, abuse e use desse símbolo. Seja no avatar, no perfil do Facebook e do Instagram, seja, por exemplo, nos posts, se você quiser colocar o seu símbolo ali no cantinho, seja na escrita, seja em algum elemento que você vai trazer do seu dia a dia, em alguma informação. Então, abuse dos símbolos. Por quê? Símbolos é algo que a gente bate o olho e já volta para nós. Então, é a maior identificação que a gente pode ter. Então, se a gente tem um conjunto de símbolo, cor e tipografia, a gente tem um conjunto perfeito. Mas, Bel, existem empresas que não têm um símbolo, realmente não tem um símbolo, mas às vezes a própria tipografia da empresa, ela é criada um símbolo por trás. É que eu que já estudei design, eu consigo perceber, mas a maioria dos logos que eu crio para os meus clientes, eu crio um símbolo para eles aumentarem a identificação, tá? Isso é de praxe. Então, sempre crie um símbolo, sempre tenha um símbolo que seja seu. Se você não tem no início, não tem problema. Espera você ter um dinheiro suficiente para você investir na criação de uma marca com um profissional. Mas caso você já tenha, use esse símbolo a seu favor e repita ele sempre que você puder nas suas publicações, nos materiais que você entregar, em tudo que você puder aplicar a sua identidade visual. Símbolo, gente, geralmente é algo com pouco elemento e com a cor aplicada e que a identificação como que eu posso falar? Que a identificação é imediata. Tipo, eu bati o olho, já vi o que é, então eu já sei do que se trata. Então, um símbolo, ele serve para isso. E ele é muito importante você ter esse símbolo para você criar essa autoridade, tá? Então, esse é o nono passo. Crie esse símbolo para você criar essa autoridade e aplique ele sempre que você puder. Sempre trabalhe mantendo todos esses padrões. E eu tenho certeza que você vai conseguir um direcionamento muito maior aqui na rede social se você tiver esse símbolo. O nono ponto que eu coloquei aqui é para vocês juntarem todos esses passos que eu falei até agora, que eu falei 8, tudo numa pasta no seu computador e aplicar e repetir esses passos todos.
Nunca sair para fora da curva, né? Manter sempre a cor, manter sempre o elemento, manter sempre a tipografia. Esqueci que fonte eu uso. Vai lá no seu computador e vê nessa pastinha qual a fonte que você decidiu usar. Sempre mantenha esse fluxo e sempre repita isso para os seus clientes aqui na rede social. Com certeza eles vão saber que é você. Na hora que você começar a repetir isso incansavelmente, o cliente já vai saber que essa percepção é sua, que isso é seu. Então, ninguém vai poder roubar isso de você. E quanto mais autêntico você é, quanto mais você repete aquilo, menos as pessoas têm coragem de copiar vocês. Então, se você mantém uma repetição de tudo que eu falei aqui, de todos esses pontos, você vai criar uma autoridade na sua identidade visual. As pessoas vão ficar com vergonha de tentar copiar alguma coisa que seja sua, algo que você criou, que tenha a sua identificação, que venha de dentro e que seja você. Mais uma vez, lembra que a sua empresa é o reflexo do que é você. Então, se você criar esse direcionamento aqui, essa autoridade na sua identidade visual, as pessoas vão ter vergonha de te copiar e você vai se tornar uma autoridade. Então, esse é um ponto-chave. A partir do momento que você fica fazendo cada hora uma coisa, atirando para tudo quanto é lado, você não tem um direcionamento. Aí uma pessoa vai ver uma coisa legal que você postou, aí a pessoa vai copiar você, só que não é assim. Você tem que repetir, você tem que criar uma identidade que seja sua, um branding que seja seu, que represente você, o que você é dentro, o que você tem de estilo, o que você tem de objetivos para você, para sua empresa, qual posicionamento você quer dar para os seus clientes, o que vocês querem o que eles percebam sobre você e sobre a sua empresa. Então, tudo isso você consegue através desses elementos, tá? Repita com frequência, não tenha preguiça de fazer os seus posts com cuidado. Igual eu sempre falo aqui para as meninas, se programe antes, faz um agendamento, faz uma programação, um planejamento, defina objetivos. Tudo isso, o que eu represento para vocês aqui, o que eu falo para vocês aqui, é o que eu faço para os meus clientes aqui no meu dia a dia, aqui no Estúdio Isabel Designer. A gente tem tudo planejado, a gente define tudo antes, a gente define o layout que a gente vai seguir. Isso impede da gente fazer alterações de vez em quando? Não impede. Mas a gente faz alterações sutis e que a gente vai melhorando dia a dia. Então, se você definir, vou recapitular aqui todos os pontos. Manter sempre a cor da sua paleta de cores. Criar um layout personalizado, mantendo sempre um padrão visual. Ter uma marca bem definida e aplicar sempre nos seus posts essa marca, esse logo, essa identificação que você criou. Definir o tom de voz e saber com quem você está falando. Você não vende para todo mundo, você só não sabe quem é o seu público-alvo. Você precisa definir isso, quem é o seu público-alvo e quem é o seu avatar. Se possível, crie bordões. Igual eu dei o exemplo aqui. Olá, microempreendedora. Isso já virou um bordão meu. Então, crie bordões se você puder. Crie grafismo ou elementos que façam parte da sua identidade visual. Retas, círculos, desenhos geométricos, triângulos, ondas. Veja algo que se identifique com você e com um estilo que você goste e que você queira trazer isso por trás da sua marca. Escolha sempre 2 tipos de tipografia, uma para título e uma para texto, e outra tipografia para os stories. Não esquece de excluir a Comic Sans, porque ela é péssima, ela não vai trazer algo bom para sua empresa. Aposte em um símbolo, crie uma identidade, um símbolo que a pessoa tenha uma identificação de imediato. Olhou, voltou, já sei o que significa. Junte todos esses elementos em uma pasta e um computador e trabalhe sempre eles repetindo esses elementos. Branding, posicionamento e autoridade a gente se cria repetindo. Uma profissional que eu sigo aqui, que ela fala muito sobre a questão do branding, sobre criar autoridade, é a Helena Marketing. Então, se vocês tiverem um pouco mais de dúvida, ela aprofunda bem legal o conteúdo dela nessa questão de criar autoridade no seu branding, né, na sua identidade visual. Esse ponto aqui de criar autoridade na identidade visual é um dos pontos que você precisa ter
de todos esses checklists que eu falei aqui, para você criar uma empresa de sucesso e se diferenciar aqui nas redes sociais, tá? Que o foco aqui do Marketing Sem Agência é exatamente esse: criar essa identificação personalizada e que seja sua e que você consiga se diferenciar dos seus concorrentes. Às vezes eu vejo muita loja aí por aí que tem uma marca, que tem um logo, mas a pessoa não aplica. Ela trabalha o dia a dia dela, mas o posicionamento pessoal dela, mas a questão da identificação, da identidade, do branding mais fortalecido, ela não trabalha. Então isso é um ponto falho. Isso às vezes pode impedir de você crescer e sonhar e conseguir alcançar tudo que você quiser. Então, para você ter isso bem definido, você pode seguir todos esses pontos, que eu tenho certeza que já vai melhorar bastante a sua conexão com seus clientes aqui na rede social. Outra coisa importante que eu queria falar... Ai, a goela seca. É que pra você ser sempre autêntico, ser você, trazer do que é você, não ficar olhando pro lado. A única forma que eu falo para as pessoas olharem pro lado é para alguém que seja muito além de você, alguém que seja muito melhor que você. Então você acompanha essa pessoa e leve ela como inspiração mesmo. Mas se a pessoa for tipo igual, abaixo ou um pouquinho acima, não vale a pena, tá? Então sempre se inspirem em algo que está além, algo que está muito acima de você e que fale: um dia eu quero chegar lá, tá? Então são esses os pontos de criando autoridade na sua identidade visual. Se alguém ficou com alguma dúvida, vocês podem perguntar. Aqui na legenda, na hora que eu encerrar a live, eu vou colocar o site do Adobe para vocês já ir pensando no estilo da cor que vocês vão querer trabalhar, no feed de vocês, nos stories. Utilizem o Pinterest para pegar inspiração, para ver se realmente aquilo representa você. Isso é muito importante. E é isso, gente. Para criar essa autoridade, você tem que seguir esses pontinhos que eu coloquei aqui. Nos próximos dias a gente está fazendo conteúdo com base nos conteúdos das lives, em tudo que eu venho ensinando aqui para vocês começarem a seguir e aplicar. Outra coisa importante é que não adianta a gente assistir uma live, entender tudo que funciona. Tô dando dica para vocês aqui que vocês podem fazer sozinha, que vocês não precisam contratar um profissional para isso, e vocês não aplicar. Dica dada é dica aplicada. Então começa a fazer um checklist para as meninas que estão me acompanhando aqui no Marketing Sem Agência, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença no marketing digital de vocês, tá? Eu faço com todo o meu coração, eu trago conteúdo relevante do que eu realmente aprendo. Eu já estou há 8 anos no mercado, eu já fiz faculdade de design, fiz pós-graduação, estou sempre lendo livros, fazendo cursos, eu estou super atualizada aqui para vocês e eu tento trazer o máximo de informação possível para vocês conseguirem fazer isso tudo sozinha, tá? Tem o curso também, vou começar a dar mentoria, assessoria para quem quiser algo personalizado da pessoa e não quiser pôr a mão na massa, mas eu acho que para você que está começando, você consegue. É só você assistir e aplicar, aprender e aplicar, anotar tudo num caderno e eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença no seu posicionamento aí na internet, tá? Outro ponto, cada hora eu lembro de uma coisa, né? Outro ponto que eu gostaria de falar é que... até sumiu agora. Que se vocês tiverem alguma outra dúvida, eu vou deixar uma caixinha de perguntas também nos stories do que vocês gostariam de saber aqui no Marketing Sem Agência, para vocês me contarem e a gente conseguir esclarecer todas as dúvidas de vocês. Tá bom, gente? Então é isso. Já falei demais aqui, já falei 40 minutos. E uma ótima semana pra vocês. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido algumas dúvidas. Obrigada, Gabi, por ter falado que você achou interessante, que tá adorando. E obrigada, Rô ou a Ju, da Alia Semijoias, por estarem sempre me acompanhando por aqui, estarem sempre aplicando, né, todas as dicas que eu dou aqui pra vocês. Obrigada,
Ká também, da Brigadeiria, que tá aqui desde o comecinho também. Eu acompanho vocês, eu sempre vejo vocês aqui e eu espero que vocês recebam todo o conteúdo que eu tô postando aqui com muito carinho mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e tchau!